A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma oportunidade, estamos aqui para falar da palavra de Deus, trazer dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, uma palavra de ânimo, de encorajamento ao coração de cada família, de cada irmão que está passando esse tempo atípico, diferente na vida, que estamos agora recolhidos nos nossos lares. E é um tempo que precisa ser aproveitado da melhor forma possível, meditando na palavra, orando uns pelos outros, animando uns aos outros, para não desfalecermos na fé nesse momento. E eu quero trazer ao coração dos irmãos uma palavra que já preguei muitas vezes na igreja, mas é sempre uma palavra que traz uma revelação importantíssima de Deus aos nossos corações. Quando nós lemos ali na carta aos Efésios, e a carta aos Efésios é uma carta de Paulo, uma carta bem pastoral, bem para a igreja. O apóstolo Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, no versículo 1, que Deus nos vivificou, porque nós estávamos mortos em pecados e ofensas. É interessante a gente pensar nessa palavra, Deus nos vivificou. E esta expressão, ela vai suscitar pelo menos 3 perguntas importantes. Como Ele nos vivificou? Como Deus nos vivificou? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, para que Ele nos vivificou? E a terceira pergunta, quais são as evidências da vivificação? Então são essas 3 perguntas importantes, suscitadas de um único versículo, que nós queremos trazer para o coração dos irmãos, para que isso fortaleça a tua fé, para que você possa viver e vivenciar essa vida vivificada por Deus em Jesus Cristo. Então a primeira pergunta, como Deus nos vivificou? Quando nós lemos a palavra de Deus, em Isaías 53, e o versículo 5, diz assim: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos que Deus vai nos vivificar dando a vida de Cristo, ou Cristo entregando a sua vida em resgate a nós. Uma vez que nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas, então Cristo vem para oferecer a sua vida, para gerar uma nova vida em nós, não mais aquela vida que nós tínhamos, aquela vida carnal, pecaminosa e morta, mas uma nova vida, como Paulo diz mesmo e se expressa em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a primeira pergunta é, como Ele nos vivificou? Ele nos vivificou a partir da morte de Cristo. Quando Cristo morre, Ele não vai morrer apenas Ele, mas Ele vai levar também a nossa velha vida. Como Paulo diz ali em Romanos 6,6, né? Sabendo isso, que o meu velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que eu não obedeça mais ao pecado. Em Romanos 6,4 ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós agora andemos em novidade de vida. Então, como é que Deus nos vivificou? Em Cristo Jesus. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós também morremos e ressuscitamos para uma nova vida. A segunda pergunta, e tão importante quanto a primeira, é: para que Ele nos vivificou? Quando nós lemos a palavra de Deus na própria carta aos Efésios,
capítulo 1 e o versículo 12, Paulo diz assim, que a finalidade da nossa ressurreição, ou da nossa vivificação, é com o fim de sermos para o louvor da sua glória, da glória de Deus, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a principal finalidade ou o principal propósito de Deus nos vivificar, e Ele o faz através de Cristo, é para que agora a nossa nova vida, o ser uma nova criatura, o andar em novidade de vida, não seja para nós, mas seja para a glória de Deus, no sentido de que toda a minha existência e a maneira como eu vou me manifestar ao mundo deve gerar glórias para Deus. Afinal de contas, tudo que Deus faz, Ele o faz para a sua própria glória. Um outro fator importante e uma outra razão para Ele ter nos vivificado também está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 18 e 19, que diz assim: porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então nós vemos aqui dois propósitos maravilhosos, que devem alegrar o nosso coração, que devem nos encher de motivação. Primeiro, fomos vivificados em Cristo, para que a nossa nova vida glorifique o nome do nosso Deus. Segundo, fomos vivificados em Cristo para que possamos fazer parte da família de Deus. Deus tem a sua família, a família que é gerada a partir de Cristo. Então, esses dois propósitos são os dois propósitos mais importantes e maravilhosos que respondem à segunda pergunta: para que Ele nos vivificou? Uma terceira pergunta, tão importante quanto as duas anteriores, é: quais são as evidências da vivificação? Como eu posso saber que eu fui vivificado? Como você pode saber que você foi vivificado? Então, nós vamos descobrir que a manifestação da nossa vida é que vai revelar se nós fomos ou não vivificados. Primeiro, para saber que se eu sou vivificado, ou para saber que há uma evidência de vivificação em mim, eu preciso saber se eu amo ou se eu desejo ler e meditar na palavra de Deus. Um desejo ardente pela palavra de Deus. 1 Pedro 2:2, Pedro diz assim: desejai afetuosamente, como meninos nascidos novamente, a palavra. Então Pedro diz que deve haver um desejo ardente, afetuoso em nós pela palavra. Isso é uma evidência de vivificação. Segundo, uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz assim: orai sem cessar. Então, quando nós sentimos que estamos vivificados, nós também sentimos desejo de orar. Por causa dessa situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão orando. Mas a grande questão é saber se há um desejo no meu coração de orar. Se eu não estou orando apenas e tão somente por causa de uma situação contrária, de uma adversidade, de um sistema que está me oprimindo. Ou se eu oro porque eu sei que ao orar eu estou em contato com meu Deus que eu amo. Então, se uma evidência de vivificação é o amor pela palavra, também é o amor pela oração. Terceira evidência da convicção da salvação. Em Romanos 8,16, Paulo diz assim:
o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma evidência é a testificação do Espírito Santo. É quando eu percebo que Ele está em mim, e não apenas está em mim, mas Ele está me guiando, Ele está me orientando, Ele está me desviando do mal e nos levando ou nos guiando para uma vida de santificação. Essa é uma evidência importante, o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. E quarto, uma vida frutífera. João 15,16, Jesus diz aos discípulos: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, como uma quarta e importante evidência de que eu fui vivificado, é quando eu tenho amor pelas almas perdidas, é quando eu tenho prazer em evangelizar, é quando eu tenho amor por falar às pessoas do amor de Deus. Então, fica aqui esta palavra ao seu coração, que essas evidências estejam muito fortes e latentes na sua vida. Se Ele te vivificou, é para você viver uma nova vida e andar em novidade de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.